Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos para mais um PGM nesta semana. E a nossa oração, o nosso desejo é que você tenha um bom PGM, que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus liderados, ok? O texto para a nossa meditação e reflexão é Marcos capítulo 10, do verso 35 ao verso 43, que trata sobre a cura do cego Bartimeu, ok? E o nosso tema para este sermão foi a responsabilidade do ser humano diante das suas dificuldades, ok? Das suas situações. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quando Deus nos cria, Ele nos cria com um elemento que é extremamente importante, né, na natureza de um ser, né, do ser humano, que é a liberdade. A liberdade, ela é um dos elementos, um dos aspectos da nossa natureza que nos faz ser humano, ok? A nossa humanidade, ela está muito centrada também na ideia da liberdade. Nós temos liberdade para tomar decisões, de pensar daquilo que a gente entende e compreende. Nós temos liberdade de ir e vir. Nós temos liberdade para fazer aquilo que o nosso coração anseia e deseja, mas nós também somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, vai dizer assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba de todas estas coisas, Deus trará a julgamento. Ok? Ou seja, você é livre para fazer o que você quer e tomar as suas grandes decisões. Mas Deus, todas elas passarão pelo crivo do juízo divino. Ou seja, você é responsável pelas tuas decisões. Ok? Bom, e o que tem a ver com esse texto de Bartimeu? Bartimeu é um homem conhecido como filho de Timeu, que muito provavelmente tinha a sua vida dentro de Jericó, mas do contexto da sua cegueira ele foi exposto para fora para procurar uma maneira de viver, ok? E uma das maneiras que estava diante dele era pedir esmola, e dentro desse tempo ele olha, vivenciando uma situação difícil, ele ouve uma multidão passar e alguém dizer para ele que é Jesus Cristo, e ele sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor manda chamá-lo, e o Senhor pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Ele falou assim: eu quero ver. E o Senhor disse: a tua fé te curou. E ele foi restaurado na sua visão e seguiu a Jesus. E esse é o que o texto nos diz, nesse episódio que Jesus passa. Mas o que eu quero trazer a partir desse texto é a seguinte questão. Primeiro, que eu e você somos responsáveis pelo nosso estado de vida, né? Eu não sei da vida de Bartimeu, eu não conheço a história dele lá atrás, mas eu quero dizer para você, nós chegamos onde chegamos pelas decisões que nós tomamos lá atrás. Nós chegamos onde chegamos pela liberdade que tínhamos e temos, as decisões que tomamos, e chegamos onde chegamos e somos responsáveis pela condição de vida que nós estamos, ok? Mas Bartimeu era cego, tudo certo, mas tinha vida, pensava. Há muitos cegos que não vivem, né, lamentando a sua cegueira, mas trabalham de alguma maneira, ou seja, realizam alguma obra, escrevem, pensam, de alguma coisa fazem. Há paralíticos que não vivem lamentando a sua paralisia, mas trabalham. Então eu quero entender assim, nós somos livres. E nós somos responsáveis, né? Nós somos livres para ficar na beira do caminho e pedir esmolas, mas também somos livres para poder tomar decisões dentro daquilo que podemos fazer, realizar e produzir e gerar alguma coisa na minha vida e que me leve a alguma situação que me gere mais sentido na vida. Então nós somos responsáveis por estar na beira do caminho, pelas decisões que tomamos lá atrás, pelas atitudes que tomamos lá atrás, mas nós também somos responsáveis por sair desse contexto, né?
da beira do caminho. Não precisamos ficar a vida inteira na beira do caminho. Nesse sentido, a gente também trabalha a ideia de somos responsáveis pela nossa salvação em Cristo, ok? E trabalhando a ideia que a única maneira da gente mudar a vida, irmãos, da gente poder restaurar a nossa vida e sair desse contexto, desse emaranhado, desse balaio de gato que nós vivemos, que traz sofrimento, gera situações adversas, é a vida com Deus. É buscar em Deus uma experiência com Ele, é colocar a nossa vida à disposição do Senhor, buscar a Deus. E dentro desse contexto, nós somos responsáveis por isso, porque o Senhor já veio. Ele já veio do céu, Ele veio, morreu na cruz, estabeleceu a salvação para nós. Agora é responsabilidade minha e sua tomar posse dessa salvação, que tem o propósito de restaurar a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, a minha relação social, espiritual, emocional, em todo sentido, ok? E é dentro desse contexto que Bartimeu, na beira do caminho, ele ouve falar que Jesus está passando, Jesus Nazareno está passando, e ele toma uma decisão, porque ele é livre para tomar essa decisão, né? A cegueira não pode lhe impedir de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão, de buscar nas oportunidades que a vida lhe dá, possibilidade de mudança. E aí ele sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, a primeira coisa que a gente pode entender, que ele é responsável pela sua salvação, é porque ele tem conhecimento de que o Jesus, aquele que viria, que era descendente de Davi, seria o Messias. E havia uma fala dentro do contexto social de que Jesus o Nazareno, né, ele seria o Messias, e ele toma isso para si. E ele entende que ele seria não é apenas um bochicho, mas é uma promessa de Deus sendo manifesta sobre esta existência, e ele toma posse dela. O conhecimento que ele tinha o leva ele a buscar, a ir em direção a Jesus. Okay? A responsabilidade dele também está não só em fazer com que esse conhecimento seja colocado em prática, mas superar também os obstáculos, porque para chegar até Jesus ele tinha que transpor a multidão, ele tinha que transpor os próprios discípulos, né? E assim ele fez, ele enfrenta e ele vai em direção a Jesus, superando os obstáculos, até que Jesus chama ele. Os discípulos o atraem para Jesus. Mas uma coisa também importante é que nós somos responsáveis em direção a Jesus na obrigação de abrirmos aquilo que nos prende no mundo para tomar uma posição radical mediante a Cristo, né? Diz o texto que ele deixa a sua capa. A capa dele, irmãos, simboliza tudo o que ele tinha na vida. Era o seu proteção durante a noite, era o seu guardador das moedas de esmola, era aquilo que ele tinha. A capa dele era aquilo que simbolizava tudo que aquele homem tinha naquele contexto, e aí ele abre mão daquilo, que ele deixa tudo de lado e vai em direção a Jesus. Nós somos responsáveis por nossas vidas, irmãos, e às vezes a gente tem que tomar decisões radicais para podermos alcançar aquilo que a gente quer. Somos responsáveis da nossa vida com relação ao que vamos fazer dela. A partir do momento que nós encontramos um caminho melhor do que o caminho anterior, né? Ele chega até Jesus e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero ver. E Jesus fala assim: a tua fé te curou. E diz o texto que ele segue Jesus. Bom, e ele experimenta, né, essa ideia da fé dele, e é isso mesmo, né? Não foi Jesus que correu atrás dele. Apesar de Jesus vir dos altos céus e estar com a gente, trabalhar a questão da salvação, deixar a salvação em condições de tomarmos posse, mas
É Bartimeu sabendo da possibilidade de Deus sobre esta existência pela figura do Messias vir e abençoar o povo. É Bartimeu conhecendo, é Bartimeu que se levanta, é Bartimeu que vai, movido por uma fé naquilo que ele conhece a nível das Escrituras, é movido pelos seus sentimentos de amor, movido pelas suas necessidades. E aí Jesus pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ser curado. E aí talvez essa é a grande questão. Né? Nós somos responsáveis até para decidir aquilo que é bom ou não para a minha vida. Né? Ele podia ter pedido: eu quero reino, eu quero ser rei, eu quero ser isso, mas ele falou: eu quero ser curado da minha cegueira. E Jesus está aí para fazer com que aquilo que é necessário na minha vida, não aquilo que é supérfluo. E Jesus falou: olha, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou, e ele segue Jesus, e aí o texto diz que ele segue Jesus. A primeira decisão foi de pedir ser curado, a segunda foi de seguir a Jesus. E aí ele deixa um caminho, irmãos, de pobreza, miséria e de cegueira, um caminho de sofrimento, de humilhação, para seguir um caminho de vida, de fé, de esperança, de amor, sendo sustentado pelas promessas de Deus, que aos olhos dele se concretizam nesta existência. Ele tomou a decisão certa e por isso tenho certeza que ele foi, de uma maneira ou de outra, responsável por conduzir a sua vida a uma relação com Deus. E aí, isso que a gente espera de cada um de nós, né? Sabedor de que eu sou responsável pela minha vida nesta existência, né? A minha situação, a minha condição. Se eu trabalhar, eu vou comer. Se eu não trabalhar, eu não vou comer, né? Eu sou livre para sair do meu atoleiro e ir em encontro a Jesus, enfrentar os obstáculos e chegar até Jesus, ou eu posso ficar no atoleiro. Mas ele toma a decisão de de ir até Jesus. E é curado. E sendo curado, ele poderia voltar para o caminho, ou ir para dentro de Jericó, ou fazer qualquer outra coisa, mas ele resolve dar sentido à vida dele, seguir a Jesus. E ele toma a decisão, e a resposta, irmãos, as consequências, foi de viver uma vida, né, como discípulo de Jesus Cristo, aos pés do Mestre, e por isso nós estamos aí fazendo leitura do nome dele nesta tarde, nesta noite, ok? É isso que eu queria deixar para você. Você é responsável pela sua vida, você é responsável por viver a vida que Deus tem te dado, você é responsável por seguir os passos de Jesus, ok? E pode ter certeza, fazendo isso, a tua fé vai te salvar. Amém? Que Deus te abençoe.